Olá, alunos. Continuando justamente as temáticas que vocês estão tendo acesso aos conteúdos, né, o que a gente estava abordando nos nossos vídeos passados, a gente vai abordar talvez uma das pautas mais importantes, tanto no cenário do que a gente chama dos conceitos de sustentabilidade empresarial, até bem como a gente entende sobre qual é a pauta e a importância dos pontos a serem debatidos pelas empresas nos quesitos do encontrar, né, aquilo que a gente vai chamar sobre os objetivos do milênio, né? Primeiro de tudo, gente, quando a gente está falando da sustentabilidade, é importante a gente frisar que a empresa, independentemente do seu ponto estratégico, ela precisa estar em sinergia com pautas importantíssimas, como a pauta ambiental. Não tem como a gente ter um segundo setor, o setor empresariado, fortalecido, forte e representativo, se ele não tiver uma sinergia sobre a questão ambiental que está alocado não só num processo nacional, mas no processo mundial, por assim dizer. Haja vista que você tem a todo instante empresas fomentando a questão de energias renováveis, a questão de não impacto, a força, por exemplo, do processo da conscientização e de profissões relacionadas ao processo ambiental, por assim dizer. Então, ou seja, a questão do meio ambiente, ela se torna uma pasta, uma pauta necessária até mesmo para firmamento da empresa centro do comércio. Hoje, por exemplo, posso citar os exemplos de empresas do ramo têxtil, de moda, onde estão a cada vez mais buscando produtos no sentido ecológico, ou empresas onde você tinha um processo de lixo muito grande e agora você tenta buscar elementos e produtos que usem um processo do biodegradável ou reciclado, né? Para que a gente possa fomentar o sentido de buscar esses pontos do meio ambiente, fazer que esse meio ambiente ele se torne um pilar de sustentação para promover, inclusive, como a gente abordou no vídeo passado, o respeito empresarial, né? E nisso você vai estar com todos os setores do segundo setor acoplados nessa lógica, né, do pensar empresarial, mas um pensar não apenas do fomento de ser um gerador do produto, mas ser um processo de retroalimentação de uma consciência onde esse ciclo, né, ele deve se iniciar, ele deve se terminar e recomeçar de novo para um sentido ambiental de não impacto ao meio ambiente. Isso tem sido cada vez mais um ponto latente da sociedade em busca de empresas conscientes frente a essa pauta. E você pode até me perguntar, poxa, professor, mas a gente está num sistema capitalista onde a todo instante a gente vê o lucro pelo lucro. Mais ou menos, alunos. A gente está num ordenamento temporal e histórico bem diferente que a gente via anos atrás. Hoje, para vocês entenderem, é até uma perca de tempo a gente discutir capitalismo ou no capitalismo. Nós estamos no capitalismo e esse é o sistema econômico ao qual vigente. O discurso agora é você pensar não mais naquele capitalismo selvagem, sem preocupações de o que está acontecendo na trajetória, por assim dizer, mas pensar num capitalismo sustentável. E o que isso quer dizer, gente? Entender que o processo capitalista, ele é pautado no lucro, ele sim é pautado num processo de ordenamento, mas ele hoje em dia ele se vê obrigado a pensar também, poxa, qual é o meu papel nessa sociedade? Como eu posso fazer que esse papel ele seja reconstruído dentro de um formato de perspectiva, onde a sustentabilidade ela seja atrelado, com certeza, ao meu sucesso enquanto empresa. E isso vai ser fantástico, alunos, porque nesse cenário dessa busca desse capitalismo sustentável, a gente vai dar uma série de ressignificações estruturais para cada indivíduo. Hoje, essa empresa não mais é apenas um coadjuvante dentro desse processo. Ela se torna um protagonista veemente dentro dessa busca por esse capitalismo sustentável, de alguma maneira. E quando a gente está falando desse capitalismo sustentável, não apenas numa lógica, poxa, só ambiental, não. Não, é também fazer que essa empresa ela tenha um sentido de retroalimentação e retrofomentação frente aos seus colaboradores, acima de qualquer coisa, certo? Outro ponto muito importante, alunos, que além desse processo do meio ambiente, da questão de pautas de pastas de sustentabilidade, a gente também cada vez mais vê o interesse
do quê? Dos ESGs, né? Do que são selos de responsabilidade social. Cada vez mais a gente vê o poder do terceiro setor subindo, se elevando, colocando, por exemplo, aqui no Brasil, 6% da capacidade de emprego está vindo agora do terceiro setor, que é o setor social. A gente cada vez mais vê a necessidade de uma sociedade se dizer desenvolvida, ser uma sociedade ser pautada num processo onde o primeiro, o segundo e o terceiro setor, eles trabalham de forma coletiva. O ESG, ele tem se tornado uma marca para a empresa, daquela empresa que ela faz um impacto social, seja por destinação de imposto de renda, seja por caráteres dentro de in loco da sua própria filosofia, onde ela vai estar implementando, levantando a bandeira da sustentabilidade de alguma maneira. Virou agora uma corrida, e pense, e volto a dizer, isso não é do âmbito da benevolência, isso é do âmbito também do sobreviver frente a esse cenário de atuação. Hoje você tem as empresas buscando, né, atingir de forma realmente coercitivamente os ODS, os Objetivos do Milênio, né? Por quê? Esses ODS feitos pela ONU são metas onde a nossa sociedade ela pretende atingir para o quê? Para um desenvolvimento de sociedade adequada frente a todo esse cenário que está instalado no ordenamento mundial. Então, igualdade de gênero, trabalho contra a escassez de pobreza, ordenamentos hídricos, meio ambiente, igualdade salarial, enfim. Tantos ODS agora que são pautados e estão associados frente a essa nova perspectiva do ser empresário, do exercer a empresa em si. Os ODS eles foram uma importante virada de chave para esse cenário dessa busca por esse capitalismo sustentável, porque hoje a gente vê que não existe, não é questão de opção você não ser uma empresa sustentável. Na verdade, é sem opção. Ou você se torna sustentável o quanto antes, ou você está fadado a se findar frente a esse cenário. Seguir o processo do ODS é também representar o que a minha empresa está fazendo para a sociedade. O que também eu estou me alimentando e dando de volta em relação a isso. A gente já falou, inclusive, aqui nos nossos vídeos. Hoje a gente vê, por exemplo, empresas fomentarem projetos de educação, de cultura, de esporte ao seu entorno. Por quê? É uma responsabilidade também empresarial. Poxa, eu estou lucrando, mas isso não é sustentável. Eu tenho que levar também aquilo que está no meu entorno para que eles tenham capital de giro, poder de compra, enfim. Fazer que essa roda comercial ela comece a ser gerada de uma outra perspectiva. E quando eu estou falando de perspectiva de sustentabilidade, é perante uma perspectiva onde o quê? Onde a gente entende que essas pastas elas vão ser colocadas frente a um processo onde elementos simbólicos de narrativa do sustentável, daquilo que eu estou buscando como objetivos do milênio, elas sejam concretizadas verdadeiramente como um espaço impulsionador de transformação social. É esse o grande objetivo desse pensar capitalismo sustentável. Ele parece denotar e invoca para a gente uma estranheza, mas ao mesmo tempo a gente pode realmente racionalizar de um sentido bem lógico que, poxa, realmente é coerente a gente pensar que não tem como eu apenas visar o processo de lucro, enquanto, teoricamente, as pessoas que vão comprar os meus produtos estão abaixo da linha de pobreza. Eu tenho que, de alguma forma, semear e estimular que esse indivíduo ele também consiga um capital de giro de compra, onde ele possa fazer esse circuito de alguma forma. E não só isso, trabalhar que as zonas que são afetadas pelo processo de busca, pela lucratividade, eu penso em iniciativas ecológicas de firmamento de quase ações afirmativas, perdão, onde eu vou encontrar, né, as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de todas as arestas às quais essa busca por esse capitalismo sustentável está caminhando. E isso vai ser interessante, alunos, porque eu volto a colocar. Hoje a gente está vivenciando essa pauta. Hoje a gente está vivenciando, literalmente, a busca pela corrida de qual empresa vai emanar o maior impacto frente à sociedade.
E não é apenas da empresa fazer um projeto externo, é como ela está desenvolvendo também seu caráter, seu setor pessoal, por assim dizer, frente aos seus colaboradores. Se esse colaborador ele se sente pertencente àquela filosofia empresarial, se esse colaborador ele se sente conectado frente às missões estabelecidas e pautadas para um processo de sociedade. Basicamente, alunos, o que eu estou querendo colocar para vocês, pessoal, lembrem-se, sustentabilidade, ESG, imposto de renda, enfim, todos esses elementos, eles vão ser elementos até pequenos frente a uma estrutura de uma nova ordem que está sendo instalada no mundo. Não adianta mais a gente pensar só em capital financeiro. Nós precisamos de capital simbólico, capital representativo. O que tu faz, o teu papel que tu exerce frente à sociedade, ele é de fundamental importância para pensar não apenas numa sustentabilidade empresarial, mas pensar numa sustentabilidade de mundo, numa sustentabilidade de oportunidades, numa sustentabilidade onde você dê amparados necessários para que o indivíduo, seja seu colaborador ou a pessoa que vai comprar seu produto, atingir, quem sabe, um processo de dignidade. Obrigado, alunos.